Como começar o seu negócio do zero? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Eu sou a Cláudia, aqui eu Viver de Sopa, e aqui eu ensino você a ter uma renda de R$ 5.000 ou mais fazendo sopas congeladas na cozinha da sua casa. Por que eu sei disso? Porque essa também é a minha história. Essa aula de hoje ela faz parte do aquecimento da Semana da Sopa Lucrativa. E o que é isso? É um super mega Power Buster evento que eu estou preparando aqui para vocês e que vai começar no dia 22 de agosto. A Semana da Sopa Lucrativa é um evento fechado, não é assim aberto que nem essa live, ou seja, não basta você entrar e assistir, você tem que fazer uma inscrição. E o link para você se inscrever está aqui na bio do Instagram. Basta você clicar lá, colocar o seu e-mail e você já está inscrita ou inscrito para assistir. O conteúdo tá muito bacana. E hoje eu estava aqui falando que eu estou sentindo como se eu estivesse colocando vocês, empreendedoras, na frente do gol, com a bola no pé, sem goleiro nenhum. É um evento realmente para quem está afim de fazer acontecer, vai sair de lá pronta para começar o seu negócio. Vai realmente enxergar as possibilidades do negócio de sopas congeladas. Na pesquisa que eu faço antes desse evento, assim, eu tô vendo que tem muita gente, eu percebi que tem muita gente que ainda não começou a empreender e também tem pessoas que estão ali no seu primeiro ano de empreendimento. E aí eu resolvi fazer essa live com esse tema de qual é a primeiríssima tarefa que você precisa fazer quando você vai começar o seu negócio. Então essa aula é para quem está no começo ou para quem começou sem muita organização, porque pode ser que você tenha começado e tenha pulado alguma etapa importante. E eu vou inclusive falar o que pode acontecer se você não fizer as etapas iniciais. A primeira coisa quando a gente vai começar o seu negócio não é sair e comprar um monte de utensílios fofos para a cozinha. Eu sei que isso é legal de fazer, é gostoso, mas essa definitivamente não é a primeira tarefa. Tem muitas empreendedoras que começam também pela logomarca. Assim, dá uma animação, né? Eu vou criar uma logo fofa, eu tô com o nome já do meu negócio de sopa aqui, eu já vou fazer o meu perfil no Instagram. E geralmente essas atitudes de fazer logomarca, de criar o perfil, elas estão ligadas a uma preocupação, né, de precisar vender para o negócio rodar. E essa preocupação é válida, a gente realmente tem que vender. Só que esse não é também o primeiro passo, apesar de ser também uma coisa legal de fazer, né? Criar logomarca, pensar no nome, criar o perfil, assim como comprar utensílios, são coisas que a gente gosta de fazer, mas isso definitivamente não é o primeiro passo. Por quê? Porque você começar a vender alguma coisa, eu aqui falo de sopas, não é a mesma coisa do que você ter um negócio de sopas. Começar a vender, você resolveu fazer alguma coisa e falar, eu vou fazer isso aqui para vender. Isso ok, isso pode ali te dar uma satisfação momentânea, mas não vai ser o seu negócio. Porque quando a gente começa um negócio, o início é outro. O início não é por essa parte de fazer logo, Instagram, essa coisa assim, mais. Isso vem depois do que eu vou falar aqui agora. Então, se você, por exemplo, que está me ouvindo, você já começou e você está sentindo aí algumas coisas do tipo assim, eu comecei o meu negócio, mas os clientes pararam de comprar depois de um tempo. Eu comecei o meu negócio, mas eu agora não sei mais aonde que eu vou vender ou para quem eu vou vender. Eu estou sentindo falta de dinheiro para continuar com aquilo que eu comecei. Eu estou sentindo que está faltando, que as compras estão sobrando, que as compras estão faltando. Quando eu vou cozinhar, eu chego na cozinha e não está muito redondo, falta alguma coisa, ou está sobrando e aí às vezes a pessoa fala, mas a gente consome em casa, não tem problema porque não é perda. É perda, assim, o que você compra para o seu negócio é do seu negócio, tá? Então, isso são sinais de que você pode ter pulado algumas etapas no início do seu negócio, tá? O ideal é você ter um método para você seguir e ir seguindo ali cada passo na ordem certa para que você realmente não deixe de fazer essas primeiras etapas. A primeiríssima coisa, assim, número 0 que você tem que fazer quando começa um negócio é calcular o custo daquilo que você vai vender, tá? Um dos maiores, assim, mais graves e mais comuns erros é a pessoa copiar
ela parte de um preço de venda existente no mercado. Então ela fala assim, eu vou vender sopa. Quanto que estão vendendo sopa aqui na minha cidade? Estão vendendo a 17, a 16, a 15, a 20, 26, depende da cidade. E aí a pessoa parte desse preço de venda que ela viu ali alguém vendendo e pula essa etapa de saber quanto vai custar o que ela vai produzir, tá? Tem gente ainda que vai mais longe. Ela pega o preço ali do vizinho, de alguma empresa vizinho da cidade dela e tira R$1, 50 centavos, R$2, porque aí pensa assim, se estão vendendo a R$15, logo eu posso vender a 14 que eu vou vender mais. E tem gente que até faz o custo, mas aí pega o custo e multiplica por 3 ou por 4 para chegar no preço de venda. Não faz isso não, tá? Eu já vou te mostrar por quê. Eu separei até aqui uma conta para mostrar para vocês. Quando eu falo de você saber o custo, é o custo da porção da sopa que você vai vender, tá? Porque as porções de sopa, elas podem variar de tamanho, né? Você pode vender com 300, 350, 400. Eu não recomendo mais que 400, até por causa do tamanho da embalagem. E, boa noite, Rita. E do espaço que você tem que deixar para congelar direitinho, tá bom? Então, quando a gente... Eu queria que vocês ficassem com uma coisa assim bem firme na cabeça de vocês. Quando a gente tem um negócio e vai vender alguma coisa, todo R$1 que você gasta em matéria-prima, ele tem que voltar para você acrescido de lucro, tá? Então, se você gastou R$5 para fazer um pote de sopa, isso tem que voltar para o seu caixa, é acrescido na margem de lucro que você previu. Por isso que não dá para a gente começar a vender sem saber quanto foi que a gente gastou para fazer aquele pote. Parece uma coisa meio óbvia, mas não é. Muita gente começa sem fazer. Tem vezes que eu pergunto para a pessoa, né? As pessoas que já começaram, que chegam aqui assim, já com o negócio rodando, eu falo, como é que você chegou no seu preço de venda? E a pessoa responde com muita firmeza. Eu olhei aqui na minha cidade e as pessoas costumam cobrar tanto e eu comecei a cobrar a mesma coisa. E assim, a pessoa fala isso com uma certeza que me assusta, né? Você não pode partir de um preço de venda de uma estrutura que você não conhece, tá? Por que você não pode fazer isso? Você imagina se você está copiando de alguém que também não fez conta que nem você. E essa pessoa copiou de outra pessoa que também não fez conta. Como é que você vai saber que aquele preço ali é um preço correto? Não tem condição. Você tem que saber quanto você está gastando para fazer o seu pote de sopa. Então, esta é a primeira coisa, tá? A forma... óbvia de chegar nesse custo é através de uma ficha técnica. Se você está começando, está no zero, talvez você não saiba o que é uma ficha técnica, tá? A ficha técnica é como se fosse uma certidão de nascimento do produto que você faz. Na ficha técnica, a gente coloca ali as características todas da nossa receita e coloca também quanto que a gente gasta em cada item da matéria-prima na nossa receita. As fichas técnicas, elas costumam ser feitas em 1000 gramas, justamente para que dali a gente defina o preço da nossa porção. Eu tirei aqui um print de uma parte aqui da planilha, vou mostrar para vocês como é que a gente pode adequar para chegar no custo, depois eu vou mostrar para quem não tem planilha como que pode fazer também para chegar lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Tomara que dê para ver, porque é só uma parte do print. Eu acho que dá. Aqui, por exemplo, é uma receita que o preço dessa receita foi 2,01 centavos, né? Mas aqui a ficha me dá o valor por quilo, tá vendo? 5,02 é o quilo dessa sopa daqui. E aí eu tenho aqui duas porções, 400 e 800 gramas, tá? E aí tá vendo o custo dos insumos aqui, 2,01 e 4,02. A ficha técnica dá isso pra gente de forma instantânea, mas você pode fazer na mão também. Aí vamos supor que eu quero mudar o tamanho da minha embalagem. Eu mudei aqui para mostrar um outro exemplo. Eu coloquei aqui uma sopa com 350 gramas. Você está vendo que já mudou, né? Caiu porque eu tenho aqui na ficha o valor por quilo, que é o mesmo, mas eu diminuí o peso. Você pode diminuir o peso por várias razões, né? Você pode diminuir porque você quer ter um custo mais baixo. Você pode diminuir porque você entende que a sua clientela prefere uma sopa menor, fica a seu critério. O que você não deve fazer é chutar um peso, né?
como é que a gente define o tamanho do pote que a gente vai vender para o nosso cliente? A gente tem que partir de uma porção adequada. Isso no ramo de alimentação se chama per capita. Per capita de um alimento é quanto uma pessoa consome de um determinado comida, de um determinado prato em determinada situação. O per capita das sopas ele fica em torno de 300 até 400, 420 gramas. Então, por que você não deve trabalhar muito fora desse peso? Se você botar um potinho de sopa muito pequenininho, o seu cliente vai ficar com fome. E muitas vezes o cliente não sabe a porção ideal. Ele vê lá, sopa para uma pessoa, ele pede a sua sopa. Se você está vendendo ali uma sopa de 250 gramas para poder ter um custo mais baixo, o seu cliente vai tomar a sopa e vai ficar com fome e vai dizer, ai, aquela sopa ali não me satisfez não. Por outro lado, eu tinha uma aluna que... Tem uma aluna que vendia, ela botava num pote maior, acho que 650 gramas. E aí ela tinha problemas ali na área comercial, porque as pessoas compravam para dividir. Então também não é legal, né? Ou você vende para uma, ou você vende para duas pessoas. E a gente só consegue tomar essa decisão quando a gente faz o custo na nossa ficha técnica por 1000 gramas. Se você não tem planilha, você vai fazer uma regra de 3, que é isso daqui, ó. Mesmo exemplo, tá? 1 quilo ali dessa sopa que eu mostrei para vocês na planilha é 5,02. Se 1000 gramas custam 5,02, 400 gramas vão custar X, é o que a gente quer saber. Então é uma regra de 3 normal. X é igual a 400 vezes 5,02 divididos por 1000. Aí a gente vai ter aqui o custo da porção. Deixa eu ver se dá para... Ai, não consigo tirar aqui os comentários. Bom, 2,01. É a mesma conta, só que aqui é feita fora da planilha com papel e caneta. Tá bom? Na ficha técnica é rapidão. Mas você não ter a planilha não é desculpa para você não fazer, tá bom? E aí, assim, depois que você tiver feito isso, quer dizer, se você não faz isso, o que acontece? Você pode ter aquela sensação assim, poxa vida, todo mundo vende essa sopa aqui a 16 reais. Por que só eu não estou conseguindo ganhar dinheiro? Primeiro que pode ser, todo mundo não está conseguindo ganhar dinheiro. Segundo, porque pode ser que a sua sopa seja com azeite extra virgem e a pessoa de quem você copiou o preço faça com óleo. Então, são 2 produtos diferentes, né? Como é que você pode copiar o preço de alguém se você não sabe a composição do produto daquela pessoa? Você não sabe a quantidade de água que ela põe, se ela está usando o mesmo tipo de insumo que você. Então, por isso você não deve, por isso mesmo você não pode copiar, porque a raiz da origem da sopa pode ser totalmente diferente. E você estaria copiando uma coisa diferente na composição e querendo vender pelo mesmo preço. Isso pode te levar para um resultado muito ruim financeiramente falando, tá? Depois que você chegou no custo do seu pote de sopa, aí você vai agora até me perguntar, porque eu vou agora falar da embalagem, você vai dizer, ué, mas se eu vou calcular o custo, como é que a embalagem eu vejo depois? Você pode definir o tamanho da sua porção, e aliás tem uma coisa que muita gente faz logo de cara, é comprar 5.000 embalagens. Eu vou começar... Oi, Dione, boa noite. Eu vou começar uma empresa de sopa, então eu vou comprar logo, a embalagem tá barata, eu vou comprar 5.000 potes. Isso é uma coisa que você não deve fazer e você já vai entender por quê, tá? A gente deve até definir o tamanho da porção, mas não se entupa de embalagem. Compra ali meia dúzia, 12, só para você testar o congelamento, testar o sabor, mas não compra um lote enorme de embalagem. Por que você não deve fazer isso? Por quê? Você escolheu ali um cardápio para testar, você fez o custo da sua receita e o próximo passo é você definir a embalagem que você vai usar. E aí eu vou mostrar aqui só para deixar a cabeça de vocês fervendo. Olha quanta opção, né? Tem embalagem de tudo que é jeito, né? Tem umas aí que são importadas que a gente não consegue comprar em pouca quantidade. Mas olha só quanta opção tem de embalagem de sopa, né? A gente tem essa aqui que tá no meio, que é mais basicona. Tem a de plástico com uma cinta. Tem essa aqui com como se fosse uma coisa em volta, Não, a cinta é essa, outra etiqueta. Tem o biocopo, tem uma embalagem feita de molho aqui, tem o copo feito Starbucks, tem garrafa PET, que eu acho super legal. Tem muitas opções de embalagem. E aí, vamos supor que você seja daquela pessoa que acha que pega o custo e multiplica por 3. Aí você pegou essa sopa aqui que eu dei de exemplo, que o custo era R$2,01.
Aí você falou, vou multiplicar por 4, porque assim eu vou ficar rica. Você multiplicou por 4, deu R$8,04, você sai vendendo. Aí você decide botar uma embalagem, aí você se empolga, manda fazer uma etiqueta, aí você se empolga, bota uma fitinha de ráfia ou de sisal, aí você bota no saco plástico, depois você bota dentro de uma sacola craft para ficar bem lindo, aí você faz um tag. E aí isso tudo você tá achando que vai caber só porque você multiplicou o custo vezes 4. Óbvio que não vai caber, que você vai perder dinheiro, tá? Então por isso que esse primeiro passo é o custo da sopa propriamente dito, do líquido. Quanto que ele custou para você e quantos gramas você vai botar na sua porção. Aí na sequência, a Graça não faz isso, porque a Graça segue a planilha bonitinha. Oi, Evandro, boa noite. Então, aí depois que você fez o custo do líquido da sopa, você vai decidir o que você vai colocar na embalagem. Essa aula de hoje é para quem está começando, então talvez você não saiba. Eu estou vendo que um monte de aluno aqui, eles sabem o que é CMV. Talvez você que está começando não saiba o que é CMV. O CMV é o custo de mercadoria vendida. Tem o individual e tem o global. E o que é o CMV nesse caso aqui? Quer dizer, em todos os casos, né? O CMV é a soma do líquido da sopinha ali, mais o que você vai gastar na embalagem. A gente precisa saber este valor para chegar no nosso preço de venda. Então, por isso que isso tem que ser os primeiros passos que você vai dar antes de qualquer coisa. Entendeu por que você não pode sair comprando 3 caixas de embalagem, primeiro comprar um monte de utensílio, primeiro fazer logomarca, primeiro botar conta no Instagram, primeiro fazer comprar utensílio, outras coisas, antes de você saber o custo da sua sopa. Primeiro o custo, depois a embalagem. E por que isso é importante? Porque a gente vai definir para quem você vai vender, né? Aí tipo assim, tá, vou vender para quem tá à minha volta, pode ser, tá? Não vou aprofundar em público-alvo aqui não, porque a gente tá falando dos primeiros passos, tá? Mas uma parte do negócio é você definir para quem você vai vender, tá? Às vezes a pessoa confunde um pouco quando eu falo isso, porque, então não é para vender para a pessoa que não seja aquela que eu decidi que vai ser o meu público-alvo. Não, você vai vender para quem quiser comprar a sua sopa, você vai vender para todo mundo. Mas na hora que você pensa ali, a alma do seu negócio de sopa, o DNA do seu negócio, a cara do seu negócio, o jeito do seu negócio, isso tudo vai fazer parte da sua comunicação com o cliente, tá? E quando você bota, por exemplo, a sua sopa super legal e bota numa embalagem bem simples. E aí você pensa na sua cabeça que você quer vender por um preço de venda alto para ter uma boa margem de lucro. Só que aí a embalagem ela está incompatível com aquele grupo de pessoas que você quer atingir, entendeu? E aí você bota ali a pessoa que está disposta a pagar um pouco mais pela sua sopa, ela vai querer uma embalagem de repente mais sustentável, ela vai querer um sabor um pouco diferenciado, ela vai querer que a comunicação com ela seja de um jeito. E aí você não pode, a embalagem da sua sopa, em todos os sentidos, não só a embalagem mesmo, como também a sua conversa com o cliente, tudo isso tem que ser compatível com a pessoa para quem você vai vender. Porque senão você pode se frustrar. Isso é aquele sinal assim, eu comecei meu negócio e depois de 2 semanas a venda parou. Porque às vezes você começou, vendeu para quem estava ali à sua volta e esgotou aquele público ali, os amigos, a família, e depois você não tem essa coerência entre o que você pensou para o seu negócio, a embalagem dele, o preço de venda e o público. Então aí a pessoa já entra em desespero e fala, então eu vou fazer promoção, eu vou abaixar o preço para ver se vende. Aí abaixa o preço e aí começa a ter prejuízo. Boa noite, Mônica. Então, por isso que estes são os primeiros passos. A gente faz o custo da sopa, do líquido ali. Depois a gente decide a embalagem, vê o custo dessa embalagem. Não tem nada de errado você botar num pote de isopor super simples ou você botar 6 itens na sua embalagem. Tá valendo. O que tá errado é você não colocar isso na conta e não chegar no preço de venda via esse caminho, tá? Pelo exemplo que eu falei, se você pega o custo, nosso exemplo daqui, R$2,01 de custo. Aí eu multipliquei isso por 4 porque eu vi que é assim que se faz preço de venda. E aí eu enchi a minha sopa de embalagens super caras. Você vai tomar na cabeça e, quiçá, vai até pagar para a pessoa tomar a sua sopa. Então,
você tem que começar o seu negócio dessa forma. Ai, Cláudia, mas eu não gosto de fazer conta. Ai, mas eu acho que isso é chato. Não tem jeito. A menos que você esteja pensando só em vender sopa. Mas se você quer ter um negócio, se você quer ter uma renda de 5, 10, 15 mil reais por mês vendendo sopa, você tem que começar do jeito certo, tá? Porque aí depois você vai conseguir crescer o seu negócio da forma correta também. Não adianta começar aquele ditado antigo, na pau que nasce torto nunca se direita. Até endireita no caso do negócio, mas vai te custar muito caro. Então, esse tempo que você gasta no início do seu negócio para calcular o custo, para definir a embalagem, para chegar no seu custo de mercadoria vendida individual e daí chegar no seu preço de venda correto, isso é muito importante, tá? Não começa por outra coisa que não seja isso. Depois que você tiver escolhido ali as receitas iniciais, feito o custo, decidido a embalagem e chegado no preço de venda da forma correta, aí você vai fazer o próximo passo, antes até de você começar a divulgar em rede social, você vai fazer um primeiro teste com as pessoas próximas de você. Aí é um teste, não é vendido não, a menos que a sua família seja legal, já compre. Mas você vai ali entregar um pote ou dois para quem está perto de você, para fazer um teste do produto, da embalagem, do congelamento, do paladar, se as pessoas gostaram. Um primeiro teste, como é que você se saiu na cozinha, como é que se você já definiu ali o seu ritmo na cozinha, eu corto, depois eu cozinho, eu vou cortando, eu tenho um ritmo próprio, eu gosto de ir cortando e botando no fogo. Tem gente que já gosta de trabalhar de outra maneira, então você vai ali arredondar, porque por que você não deve ir direto sem fazer isso? Porque vai que você divulga, vende 60 sopas, e aí você vai se jogar na cozinha de cara sem nunca ter feito isso ali, né, o passo a passo. Então faz um primeiro teste. Para que vai servir esse teste? Para você coletar o que a gente chama de feedback, que é depoimento de volta. Algumas pessoas podem te falar: fulana, achei que podia ter mais sal, achei que podia ter menos sal, achei que estava muito bom, eu tive dificuldade de abrir a embalagem, isso às vezes é uma coisa que acontece naquela embalagem com lacre, ou não, eu gostei muito da embalagem, até vou dar outra utilidade para ela depois. Você vai ouvir ali opiniões variadas e você vai... O que a gente faz com o feedback que a gente recebe? O feedback positivo, a gente confirma uma coisa que a gente fez para seguir. Vamos supor que você resolveu fazer uma etiqueta e colocar na etiqueta ali o modo de aquecer, enfim, uma coisa que você achou que ficaria legal. Aí o primeiro grupo para quem você mandou disse: olha, achei super legal a comunicação na etiqueta. Aliás, deixa eu fazer um parêntese aqui, a rotulagem vai mudar, então eu vou até atualizar isso dentro do curso, tá? Em outubro a gente vai ter uma nova lei para a rotulagem dos alimentos, tá? A Ceci Santiago, que é a nutricionista que trabalha comigo, tá estudando a lei para regravar a aula de rotulagem, e vocês todos que trabalham aqui com comida fiquem de olho. Aí, voltando, a pessoa achou aquilo legal, você fala: opa, isso aqui funcionou, eu vou manter. Ou vai ver que você colocou ali numa letra muito pequenininha e aí as pessoas falaram: ai, fulano, essa letra tá muito pequena, não foi legal e tal, melhor você trocar. Você já sabe que aquilo não funcionou. Por isso que tudo no começo a gente deve fazer pequeno, sabe? Não deve comprar: ah, mas é muito caro fazer etiqueta em pouca quantidade. Eu vou te falar, aí você faz 500 e aí você descobre que aquela etiqueta deu errado. Aí você vai ter que jogar aquilo fora e fazer de novo. Então é melhor fazer uns testes sim, tá? Em pouca quantidade, para você ter certeza que é daquela forma que você vai seguir. Depois que você coletar os seus feedbacks, aí sim você vai dar um passo um pouco maior. Aí você pode começar a divulgar. Sempre começa pelo WhatsApp, porque as pessoas às vezes ficam um pouco frustradas por causa da rede social. Aí eu criei um perfil, eu postei lá e tipo, pouca gente viu. Porque atualmente a entrega, né, do Instagram, enfim, das redes sociais em geral, ela é muito menor do que era uns anos atrás, né? Antigamente a gente fazia ali um post, muita gente via. Agora, principalmente perfil pequeno, isso demora muito a chegar na pessoa. Então, eu acho que a forma mais eficaz de você começar a vender
é no WhatsApp, é para a sua rede de contatos e para os amigos dos amigos, para as pessoas que estão ali ao alcance do seu telefone sem ser na rede social. Então, passado aquele contato inicial com a família, você vai partir para os primeiros 15 contatos no máximo, tá? Já tô até vendo você aí falando, mas eu não tenho 15 pessoas para oferecer. Tá tudo bem, se você não tem, você vai pedir ajuda para as pessoas que você conhece, para elas divulgarem para a primeira rede delas. Eu fiz uma aula aqui sobre networking na terça-feira passada e está aqui gravada. Então você pode ir lá se inspirar, porque o networking é uma coisa muito poderosa e eu falei de uma teoria muito legal que é chamada 6 graus de separação, que é entre você e a pessoa que você quer chegar só tem 6 pessoas. Então se você não tem aí uma rede grande em volta de você, você pega a sua pequena rede e pede ajuda a ela para começar suas vendas. Só depois que você fizer esse segundo passo, então você começou ali com um grupo bem pequenininho de família, gente muito chegada. Validou, deu certo, embalagem ok, etiqueta ok, você na cozinha ok. Aí você vai ampliar um pouquinho. Aí você vai ali já entrar num ritmo do negócio, você já fez a ficha técnica, você está fazendo compra baseado numa lista correta, não está comprando um monte de coisa, não está sobrando um monte de coisas. Aí você começa a expandir o seu negócio. Não adianta a gente pular essa etapa, porque a gente vai ter eu tô falando isso, não é porque eu sou a dona da verdade, não, é porque eu já cometi esses erros todos, sabe? Eu sou uma pessoa assim que gosta de pôr em prática logo. Eu tenho essa característica de gostar de pôr em prática logo desde que eu comecei a empreender. O problema é que antes eu punha em prática e não sabia como fazer direito, então eu já cometi muitos erros, assim, eu vou lançar um produto novo, pá! Não fazia o custo, assim. Quanto será que estão cobrando? Eu pesquisava também quanto é que a concorrência cobrava e cobrava igual. Isso é um erro, assim. Isso é um erro que pode te levar a ser uma daquelas pessoas que fala: trabalhar com comida não dá mais certo, não. Tá tudo muito caro. Não dá mais, não tem mais jeito, o nosso país não tem jeito. Enfim, as pessoas que vão engrossando aquele coro de que não é bom. Não é bom, não dá mais certo para quem é amador. Tá? E aí quando a gente passa por um momento um pouco mais delicado, com inflação mais alta, com crise externa, as pessoas que são amadoras não conseguem sobreviver. Porque você imagina, eu estou aqui falando há praticamente meia hora sobre como é que você começa partindo do seu custo. Você imagina se você começa num momento de economia bombando, economia aquecida, e você começa ali o seu negócio copiando o preço do coleguinha. E aí, na sequência, acontece alguma coisa, algum fator externo, uma guerra, uma greve, uma geada, e aquilo balança ali com o preço dos insumos. E aí, o que você vai fazer com o seu preço? Você não sabe nem como é que você chegou naquele preço? Você copiou do colega, você pesquisou no Google, você pesquisou no iFood, você não sabe nem a construção daquele preço. Como que você vai tomar uma decisão? Aumento ou não aumento? Tira isso aqui do cardápio? Assim, às vezes a pessoa coloca um desespero de vender mais, achando que esse é o problema, a pessoa coloca ali no iFood. Vou vender para o aplicativo que vai vender mais, mas não faz uma análise, né, do percentual que o aplicativo vai tirar do seu preço de venda e quanto que de fato você está gastando para produzir. Isso tudo traz uma frustração muito grande. Eu falo isso aqui porque eu acho que é minha responsabilidade, né? Eu mentoro empreendedores. Eu tenho que falar isso para vocês. Eu sei que nem todo mundo gosta de ouvir, nem todo mundo vai seguir o que eu estou falando, mas você vai sempre lembrar de mim, que a primeira coisa que você tem que fazer quando começa um negócio é saber o custo daquilo que você vende. Se você quiser ter um negócio, tá? Se você quiser só se divertir, não tiver fins lucrativos do que você está fazendo, você pode continuar fazendo dessa maneira, assim, mais informal. Mas se você, de fato, quer viver do seu negócio, quer gerar uma renda ali que você pode contar, não existe outra maneira. Você tem que começar por aí. Então, o que a gente falou aqui hoje, 5 passos iniciais. Definir um cardápio que você gostaria de trabalhar, ele não vai ser o definitivo porque ele vai depender do segundo passo, que é você calcular o custo das receitas. É muito comum você ter uma receita que você faz muito bem. Minha avó fazia uma sopa de capelete em brodo, aquele sopa de massinha com caldo, que é muito comum na Itália.
E essa sopa é cara, né? Porque geralmente a pessoa, se for fazer o capelete na mão, é um trabalho surreal, assim, e se for comprar é um insumo caro que vai levantar muito o seu custo. Aí a pessoa fala, eu vou repetir a receita da minha avó, quero um capelete em brodo. E aí ela vai com esse sonho, aí se a pessoa fizer certo, ela vai chegar no custo, vai projetar o preço de venda e talvez não seja viável na região que ela mora. Por isso que o primeiro passo é você ter uma ideia do cardápio que você quer trabalhar, mas o segundo passo é você mergulhar nos custos dele, fazer o custo da sua sopa, o custo assim do que tá, do líquido, vamos dizer assim, tá? Ainda sem a embalagem. Depois disso você vai definir para que eu vou vender. Eu vou focar em sopa de dieta, eu vou focar em idosos, não tem como focar num grupo porque eu moro numa cidade pequena, então eu vou fazer um cardápio super legal. Você vai decidir e a partir daí você vai decidir as embalagens. Eu mostrei para vocês aqui algumas opções, né? Como eu falei, tem algumas aqui que são importadas e que se você tem um volume pequeno você não consegue trabalhar. Mas tem muita opção de embalagem. E aí eu também vou te falar que depois que você crescer, não se acomoda não, busca ser ousada. Eu acho muito legal as garrafinhas PET para sopa. Depois que você definir a embalagem, você vai chegar no seu custo de mercadoria vendida individual. Isso é o pontapé para você chegar no seu preço de venda ganhando dinheiro, tá? Aí você vai fazer os primeiros testes com o grupo à sua volta, família, amigos bem chegados, para você sentir ali se você tá segura na cozinha, quanto tempo você demorou, os seus equipamentos, você se testar ali numa operação pequenininha. Depois você vai fazer para um grupo maior e fazer os testes de venda, tá bom? Eu espero que vocês tenham apreciado assim, esse passo a passo e que vocês resolvam colocar em prática. Se você ainda não se inscreveu para assistir a Semana da Sopa Lucrativa, ainda está em tempo e lá eu vou falar de forma mais aprofundada de muitos temas. Eu falei aqui no começo que eu tô tão empolgada com o conteúdo que eu tô sentindo que eu vou colocar vocês na frente do gol com a bola e sem goleiro. Tipo, se você tiver realmente a fim de fazer acontecer, tiver realmente a fim de ter um negócio, ganhar dinheiro, você vai sair desse evento decidida. Tá bom? A gente vai continuar, tem mais uma live de aquecimento amanhã e mais uma na quinta, tá? Amanhã eu vou falar de um tema que é bem legal e acontece com alguns alunos, que é como mudar de produto ou incluir as sopas. Às vezes a pessoa já está empreendendo e aí assim, não é para os novatos, é um conteúdo amanhã para quem já está empreendendo com marmita, com outra coisa, com comidinha, com brownie, com confeitaria, está de olho em fazer sopa, mas não sabe bem como fazer essa transição. Isso é uma dúvida muito comum. Obrigada, Grace. Eu gosto muito de ter vocês, alunos, aqui também. Embora vocês já vejam dentro do curso aqui, a gente acaba sempre tirando uma dúvida a mais. Então amanhã é isso, se você já tem algum produto e você quer começar com as sopas ou quer incluir as sopas, porque às vezes a pessoa gosta do que está fazendo, a Simone aqui está falando, trabalha com marmita congelada e quer incluir as sopas. Eu vou falar sobre isso, como é que você pode ou incluir ou futuramente trocar, né? Porque aí vocês sabem que eu sou defensora árdua de que as sopas são melhores para quem trabalha sozinho, mas enfim, fica a seu critério. Você pode eventualmente querer adicionar aquilo que você já faz. Tem pessoas, por exemplo, que fazem produtos detox, e aí a pessoa quer incluir a sopa detox. Tá valendo, é legal, tá? E é sobre isso que eu vou falar amanhã. E na quinta-feira eu vou falar sobre como ter clientes sempre. Esse tema, eu vou proibir quem não fez o curso de assistir essa aula de quinta-feira. Só pode assistir a aula de quinta-feira, que é sobre venda, quem já tiver o custo calculado, senão eu vou bloquear aqui a entrada. Não, gente, é sério, tá? É legal, todo mundo tem que aprender a vender, essa é uma pedrinha no sapato de algumas empreendedoras, mas você só pode se preocupar em vender mais quando você tiver com a parte de custo ali dominada. Porque aí, sabe o que acontece? Você sabe que você pode escalar o seu negócio, você fica segura. Escalar um negócio que dá prejuízo pode levar você para o buraco. Como que eu sei disso? Porque isso aconteceu comigo, tá? Se você está ali numa operação que está dando prejuízo, não adianta você vender mais, que você pode acabar
escalando o prejuízo. Isso acontece, tá? Parece uma coisa meio louca, mas acontece. Então, primeira coisa é você tá ali com a parte do custo dominada, tá? Aí depois é que a gente vai para escalar as vendas. Mas eu tô brincando, vocês são todos muito bem-vindos na quinta-feira também. Então, amanhã, como mudar de produto ou como incluir as sopas com que você já vende. E quinta-feira, como ter cliente sempre. Queria agradecer a presença de vocês nessa terça-feira. Desejar aí uma semana super produtiva. Quem não se inscreveu ainda, vai lá e se inscreve, que segunda-feira começa. Não é aberto o evento, tá? Essas lives de aquecimento são abertas a todo mundo que quer assistir, mas a semana da sopa lucrativa, eu vou mandar o link para assistir às aulas, ou nos grupos de WhatsApp ou por e-mail, por isso que você precisa fazer a inscrição, tá? E depois que começa, não tem mais como se inscrever, então corre lá que ainda dá tempo, tá bom? Então, beijo para vocês e a gente se vê de novo amanhã neste mesmo bate-local e bate-horário. Beijo, gente!